Filipenses 4, versículo 1, a parte B, quando fala B, A, B, pega o versículo e divide em 2, tá bom? É mais ou menos isso. É o finalzinho. Está assim, ó. Está escrito assim: estai assim firmes no Senhor, amados. Então, para se estar firme, é importante uma educação no Senhor. Isso para o novo convertido, independente da idade que ele esteja, mas também nos reflete as crianças. Amém? Como ensinar a criança no caminho em que deve andar? Provérbios 22, 6. Então, é a pergunta que nós podemos fazer. Esse texto ele é bem conhecido. Uns já educa, né? Mas ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando ele envelhecer, não desviará dele. Então, pai, você tem que decorar esse versículo. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E até quando ele envelhecer, não desviará dele. Entende? Fulano desviou. Porque o pai e a mãe não ensinou. Poxa, mas ele era pastor, ele era líder, ele era o... É isso. Tem gente que é muito bom para os outros. Em casa, não é não. Entendeu? Mas calma, senão... Vamos devagar. Vamos devagar. Eu te amo. Eu te amo em nome de Jesus. Mas, irmão, aí faz a pergunta. Como ensinar a criança no caminho que deve andar? Vem esse versículo, ensina a criança. Aí você... Mas como? Tudo bem. Amém? Nós vamos passar um pouco. E aí, o que eu te peço em nome de Jesus? Aqui eu vou dar um enfoque bíblico. Você vai ver que eu vou colocar textos. Mas o procedimento, como você vai fazer isso, dessa educação, isso daí você vai, como se diz, filtrar. No final até eu falo que a gente tem que ver cada situação, cada criança, e assim vai. Tudo bem? Amém? Então a gente fala a nível geral e até por experiência própria, tudo que eu passei, que eu já vi, né? Que vai fazer com a graça de Deus aí 59 anos, irmão. Então já vi muita coisa, né? Amém? Aí como educar a criança nesse caminho em que ele deve andar? Partindo, irmão, do princípio que os pais andam no caminho. Não é verdade? Se você for ver, olha, ensina a criança, não está dizendo o caminho, está no caminho. O que é no? No é uma junção de em, é uma preposição em, né? Mas o artigo o. Fez essa aglutinação? Olha, minha irmã, faz tempo, hein? Aglutinação que juntou. Fez essa aglutinação, criou no. Ou seja, em está no caminho, aí está ensinando. Olha, meu filho, está vendo esse caminho aqui? Você não pode sair dele por causa disso e tal. Não é assim, ó, eu estou aqui, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Ó, você tem que andar nesse caminho dos crentes aí, fala a verdade, não bebe. Se beber, você não, com moderação, não é como o seu pai, não. Não, vai ali, irmão, ó. Quando for arrumar uma menina, busca ali uma pessoa mais... Você entendeu o que eu estou falando? Não, irmão, não é assim não. É no caminho, em. E é interessante, né? Preposição, estava até lembrando, quando eu era criança, é importante a pessoa decorar até preposição para olhar no texto e definir algumas coisas. A preposição, ela liga duas orações. E cada oração tem um verbo, né? Então tem algo ali, ó, ensina a criança, ensinar, a ênfase, ensinar, quem é a criança. Aí tem a preposição, né? Em mais o, no caminho em que deve andar. Então a criança deve andar no caminho.
que os pais ensinarem, que é o caminho do Senhor. Para isso, os pais têm que andar nesse caminho. Amém? Só isso aí já diz tudo. Não é verdade? Então, nós vivemos dias difíceis. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Então, foge disso daí. Mas o que acontece? É um jornal de hoje. É o quadro da sociedade que nós vivemos. Homens amantes de si mesmo, que só pensam em si, no seu bem-estar, nos seus prazeres, e dane-se os outros, meu irmão. Fulano de tal morreu, poxa, antes ele do que eu. É desse jeito, irmão. É simples assim. Então, nós temos que analisar e ver o mundo em que nós vivemos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque o caminho do Senhor é um caminho estreito, que exige renúncia, que exige sacrifício. Então a gente tem que analisar e ver tudo isso. Eu gosto olha, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Só aparência. Pessoas de aparência. Aí termina ainda o texto: destes, afasta-te. Então nós temos que até selecionar as pessoas que a gente vai conviver e que vai trazer para a sua casa, tá? Cuidado. Cuidado a convivência do lar. Proteja o seu lar. Amém? Tudo bem. Então essa é a introdução que eu quero deixar. Esse é um mundo que a gente tem que andar no caminho de Deus, num mundo assim. E não é que você vai agora, vou ficar trancafiado em casa. Não, você vai nas comemorações, você vai ter o convívio familiar e tal, mas sempre atento. Amém? Sempre atento aí. Tudo bem. Irmãos, primeiramente, amar a criança e também os filhos na fé. A primeira coisa que nós temos que ter é amor. Nós temos que amar a criança, os nossos filhos. Você viu que há pessoas amantes de si mesmo e tal? Tem gente que, irmãos, tem filho, mas não cuida. É impressionante. Né? Eu acho que um animal cuida mais do que muitos seres humanos que tem aí. Pensa bem antes de ter um filho. Você teve? Parabéns. Começa a renunciar. Tudo que você pode imaginar. Dedicação, tal. Então é importante cuidar. Né? Então é bom ter amor. Né? Se dedicar, que haja o crescimento. Nós temos que nos dedicar tempo. Tá bom? Mas olha lá, alguns versículos. Provérbios capítulo 3. Fiz várias marcações aqui. Sim. 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a repreensão, a correção, mostrar a direção para a criança, isso é demonstração de amor, demonstração de cuidado. Então, não é que a pessoa está querendo mal,
está fazendo mal à criança. Não, pelo contrário, está fazendo bem. Está demonstrando que ama. Amém? Hebreus 12, de 5 a 8. Olha só. Vou ler a partir do versículo da parte B. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos. Tá? Então, do Senhor, nosso Deus, né? E a pessoa não entrar em pânico quando for repreendida. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Então qual é a ênfase? Deus tem seus filhos e disciplina, e orienta, e corrige, e dá a direção. Amém? Provérbios 13, 24. Irmãos, hoje é Bíblia, hein? Hoje é Bíblia, depois você assiste novamente a mensagem, anota tudo, em nome de Jesus. 13, 24. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo o castiga. E aí? Então, o que retém a sua vara, no caso a sua disciplina, a orientação, aborrece o seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Irmãos, o que a seu tempo? Que tem gente que quer disciplinar o filho depois de estar grande. Aí, olha, você perdeu o tempo. Agora você tem que conversar bastante, fica difícil. Então, há o tempo, desde criança, viu? Ensina a criança no caminho, que é desde pequenininho. Você traz para a igreja do Senhor, vai ouvir coisas boas do Senhor, vai ter aquela ciência, é isso aí. Você está ensinando o caminho. Você está vindo e está trazendo o seu filho. Olha que ensinamento maravilhoso. Mas você também tem que ser um bom pai. Não é aquele pai que chega aqui, está bem e tal, aí é muito rude, é muito mal. Aí o seu filho quer morar na igreja. Pai, eu quero morar na igreja. Por quê? O senhor é tão bonzinho quando o senhor está na igreja. O senhor fica tão tranquilo. Então eu queria que a gente morasse lá. Não, você tem que ser na sua casa também tranquilo, como você está aí sentadinho e ouvindo, é de Deus. Amém? Então, aquele que ama, ele corrige. Tá? Mas, irmãos, eu vou dizer, a disciplina não é espancamento. Você não tem que ter uma reação. Não, você tem que orientar, né? E hoje tem uns métodos bons, você conversa, entende? Dá para você fazer algumas coisas assim, colocar de castigo, né? Conversar e tudo bem. Dar exemplo. Dar exemplo. Você tem que dar exemplo, irmãos. Dar exemplo. Então, nós vimos ali no vídeo que você viu que a criança vai repetir. É tudo por repetição. Se ele vê você tratando bem a sua esposa, no caso a mãe, ele vai ter um relacionamento, vai também tratar a sua esposa bem. Agora, se tem gritaria em casa e tal, ele vai gritar. Ele vai fazer mesmo, esse é o ambiente dele. Deus foi tão bom comigo que eu via gritaria lá na minha casa. Eu falava, não quero nada disso na minha casa, não vai ter isso não. Eu era do contra, eu fazia o contrário. Eu via que começava a ter gritaria e tal, aí voava um negócio. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha uns cinzeiros, uns grandão, era de vidro, uma coisa, voava aquilo ali. Eu falei, rapaz, eu era pequeno, ficava desesperado. Eu falava, na minha casa não tem gritaria.
Porque começa a gritar e logo vem as brigas. Eu também falei, na minha casa também não entra bebida alcoólica. Ninguém me falou para não beber, não, irmão, eu vi. Eu falei, olha só, rapaz, o pessoal bebe, fica nervoso, briga um com o outro. A minha primeira mãe se suicidou, meu pai era alcoólatra, a minha primeira família aconteceu isso. Na segunda, o chefe da casa bebia também, batia em todo mundo. Eu falo, olha, eu não quero saber de bebida. E eu vi também, olha, aquela pessoa que não bebe, não tem esses vícios básicos, ela está um degrau antes de usar as outras drogas piores. Não é verdade? Então, uma certa proteção. E assim eu passei para os meus filhos. 0 álcool. Simples assim, não morre não. Aí muitas vezes, olha, cada um tem a sua direção. Ah, vinho e tal, toma suco de uva. É mais natural. Não, mas o vinho, não, compra um suco de uva orgânico, topzera, melhor. Pode tomar de jarra. Não pode tomar muito não, que há uma sobrecarga no fígado. Tem que ser pouquinho, tá bom? Mas é isso. Porque nós temos que ensinar pelo exemplo. Ó, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9, o apóstolo Paulo falou isso. Olha só. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É também, irmãos, a gente levar alguém para o Senhor e não dar um exemplo. Olha só, alguém ganha alguém para Jesus, ensina a palavra e tal. Aí essa pessoa faz errado do que está ensinando. Tudo bem, ninguém é perfeito, a pessoa pode errar. Mas eu estou falando de não dar um exemplo, um testemunho. Como é chato isso, né? O pai, irmãos, a mãe, tem que tomar cuidado. Porque, essa é a verdade, não se assusta. Mas o pai e a mãe é como se fosse Deus para a criança. É o máximo. O pai e a mãe é como se fosse Deus para a criança. Então você tem que tomar cuidado no que você fala, no que você orienta, no que você corrige. Deus vai falar muito aí. Amém? As crianças repetem as atitudes dos pais, quer sejam boas ou mais. Simples assim. Não é o que você fala, sermãozinho. Não, criança vai. Lê a Bíblia, meu filho. Você viu que tem um versículo e tal para decorar? Tem. A criança está olhando, entendi. Sabe o que ela está pensando? Meu pai nem pega a Bíblia. Nem lê, nem nada. Eu estou igual a ele. Está aí tirando onda de ler negócio de versículo. Estou fora. A verdade é essa. Ele está pensando, entendi. Entende o que eu estou falando? É o exemplo, irmão. É o exemplo. E outra, a criança sabe com o negócio do coração e quando é só capa. Só para querer dar sermãozinho, para ter um filhinhozinho obedientinho, bonitinho. Entendeu? Tudo bem. É aí onde muitos erram, na criação dos filhos, que não dão exemplo. É aí, irmão. Sabe o que gera? Revolta. Por isso que há muitos pastores e tal, que o filho está desviado, irmão. Tem um que já faleceu, o cara pregava, irmão. Olha, não vou dizer o nome. Não é daqui não. No interior de São Paulo, uma cidade que eu estava. Uma bênção, uma bênção. Quando eu fiquei sabendo, eu levei até um choque. Que ele tinha um filho, se drogava o cara. Um era mais ou menos e tal, mas o outro abraçou as drogas. Ele pregava, o cara ficava do outro lado da calçada usando droga e tal, não entrava na igreja. E muitas das vezes ele parava assim, ele chorava. Imaginou, irmão? Uma bênção.
O pastor era uma benção, uma igreja muito grande que ele tinha. Você entende? Então, aí muitos erram. Não sei. A convivência no lar, não sei o que foi. Né? Falta de atenção, falta de andar junto. Não sei. Mas é difícil. É aí que muitos erram. Porque uma coisa é a pessoa vir aqui falar bonito e tal, no ambiente de trabalho. O negócio é o dia a dia. O negócio é na casa, é o dia a dia. Aí a pessoa vê que é duas caras. Ó, tá vendo, meu pai? Minha irmã, ó. Chega a pessoa é diferente. Trata a pessoa, visita os amigos de uma forma. Aqui em casa, filé mignon para quem está visitando e arroz, feijão e ovo para quem é de casa. Você viu esse negócio? Então, irmãos, a criança, ela está vendo se a gente tem duas caras ou não. Por isso que muitos se desviam. A pessoa pensa assim, o quê? Eu vou mexer com esse negócio de crente aí, é uma farsa. Olha como é que meu pai é. Prega e tudo mais. Não. Eu conheço penca assim. Não é pouco não, irmão. Por mau testemunho. Vida dupla. E o cara já vem para a igreja já brigando. Aí já está ali, já. Santo, santo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus nada. Glória a Deus nada, irmão. Vem o carro xingando. Porque a pessoa tem uma investida maligna ali. Aí já quer discutir conta e tal. Muitas das vezes acabou o culto maravilhoso, o céu. Aí chega em casa, já briga, irmão. Irmão, eu já vi isso na minha casa. Não minha, quando eu era criança. Só ministrava, chegava em casa, briga, irmão. Fala, meu Deus. Meu Deus, que coisa é essa? Briga e tal. Entendeu? Faça. É aí que muitos erram. Mas com relação a tudo. Você capta aí, guarda no seu coração. E vê o que você pode melhorar em nome de Jesus. Então, olha, dar para a criança atenção, cuidado, a seu tempo. Errado. O seu tempo. Então, a criança quer o quê? Atenção, cuidado do seu tempo. Muitos dão as coisas, dão dinheiro. Aí, olha, o que você quer, meu filho? Ah, eu quero uma nave que eu voe até a lua. Aí o cara fica o ano todo, a vida dele toda para comprar nave para o filho ir para a lua. Ah, dá um tempo, irmão. Chama o filho, ó. Pedido impossível. Senta aqui. Ó, papai não dá para fazer isso. Que nave que vai para a lua, nada. Você, aqui, ó, você está na terra. Inclusive, já vamos fazer um castelinho de terra aqui agora. Ah, é isso aí. Aí, brinquinho, ó. Brincadeira, carrinho. Para de ficar comprando coisa, comprando seu filho, sua filha. Para com isso. Você vai enganar quem? Conquiste o coração dele. Ele não quer muito, ele só quer você. Não quer muito. Ele só quer você. Sua atenção. Entende? Tem gente que abre as comportas do cofre para o filho e para a filha. Não é bem assim, não. Então, ele quer o tempo, atenção, cuidado. O que mais precioso que nós temos? O nosso tempo. O que você tem que é pegar o filho, andar, conversar, ouvir. É mesmo? Tal. Entrar no íntimo do coração. Não ser chato. Gente que pega o filho e só vem chicoteando. Viu que você fez isso? Aquilo? Chega uma hora o filho não vai querer nem saber dele, irmão. Só sermão. Só sermão, irmão. Você vai atrás de alguém que só vem. Olha, você não sentou assim, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro e tal. Você vai procurar alguém assim?
Eu não, estou fora. Olha, eu corto 10 quarteirões. Imagine a criança. Aí esse reflexo leva, sabe até quando? Até na parte adulta. Aí, pessoal, não vou lá no meu pai não, que ele é chato. O cara vai ficar vendo tudo que... Percebeu? Amém, irmãos? Irmãos, ó, o tom de voz é esse, eu estou sem retorno. Fique atento, não dorme não, em nome de Jesus, hein? Mesmo que você já tenha seus filhos criados aí. Olha, nunca se pode delegar para outros a educação dos seus filhos. Escola, igreja, parentes. Não delegue para outros. O filho é seu. O filho é seu. Irmãos, hoje, se você for ver, tem gente que prefere trabalhar do que ficar cuidando dos seus filhos. É mais fácil trabalhar. Sabia disso? Porque a pessoa larga, cresce, irmão tem de montão. A pessoa pega, olha, toma aí. Ó, tchau, só final do dia que eu pego meu filho. É lindo. Sabe como é o serviço mais doloroso e cruel que é, irmão? Que dedica? Cuidar do filho. É, irmão. Mas muitos terceirizam o cuidado. Quem fica lá o dia todo com a filha, com o filho? É bonito isso? Como diz aí? É bonito? Está ensinando tudo direitinho? Tudo bem. Tá, e também não joga para a escola. Ah, está lá na escola, que cuide e acabou. Você que tem que cuidar. Não, vão colocar na melhor escola que tem e lá eles vão transformar num gênio. Pode transformar num monstro, se você não fizer a sua parte. Se fosse assim, os milionários teriam um filho excelente. Muitas vezes é o simplesinho, escolinha pública, é esse garoto aí, ó, que eu quero. Tá bom? Não é o riquinho lá que tem tudo e não respeita ninguém. Tá? Cuidado. Não delegue. Não estou falando para você, então vou colocar na pior escola. Não. Faça a sua parte de pai. Converse, chama seu filho, converse com ele. Oriente como é que ele está e tal. Ande com ele. Pega a tarefa lá. O que você está fazendo? Percebeu? Irmão, tem gente que nem pega o caderno do filho. Ah, não sei, Você é professora, se você não sabe, aprenda. Se vira. Eu sei que tem um período que não dá para acompanhar mais. Meu filho era assim, até primeira série, ensino médio, eu consegui depois, já não dava mais, é só Jesus, só cobrava. Mas no início eu ensinava ele ali. Amém? Quando ele foi aprender física, eu ensinei o que eu pude em física, numas férias dele. Depois ele virou professor, ensinava lá as coisas de física. Você entende? Faça a sua parte. Não delegue a escola, a igreja, os outros. A responsabilidade é sua. E não venha dar desculpa, mas eu trabalho o dia todo. Não. Não passe para o outro a sua responsabilidade. Amém? Então você vai ter que trabalhar dobrado para educar seu filho no caminho do Senhor aí. Procure elogiar quando a criança fez o que é correto. Irmãos, eu fui anotando algumas coisas. Então muitos só querem, olha, cuidado. A criança faz uma coisa certa, não fez mais que a sua obrigação. Quando eu era criança era assim, tá, irmãos? Era negócio forte, antigo. Lá era bravo o negócio. Nem abraço tinha. Aí fazia um negócio. Não fez mais que a sua obrigação. Era desse jeito, irmão. Eu era feliz. Não, senta com a criança, elogia. Olha, que bom que você fez isso. Elogia. Mas corrige quando tiver feito o que não é correto. Amém? Tá, mas quando fizer errado, não maldiz com a criança. O que é isso? Fez errado.
Ah, você é um burro mesmo. Não obedece. Eu falo, você não obedece. Muitos estão falando, isso, aquilo, outro e tal. Você está amaldiçoando a criança. Então, mesmo que você queira até xingar e tal, o que você faz? Amém, você é uma bênção. Você é uma bênção, né? Criancinha, você é uma bênção. Em nome de Jesus, você vai aprender. É assim e tal. Mas nunca fala. Você é autoridade em cima dela. Tá? O que você falar vai entrar no coração dessa criança e também a nível espiritual. Vai abrir porta para a ação maligna atuar na vida dele. Amém? Tem pessoas que não vão para frente até hoje por palavra dos pais. Pais que ficaram depreciando a criança. Você não vai conseguir, você não é nada, você é isso. Rapaz, não é fácil não. Deus está falando contigo, né? Os pais precisam de uma fé não fingida. Fé verdadeira. 2 Timóteo 1, 4 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Desejando muito ver-te. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo era o discípulo dele, que era também pastor de uma igreja. Então, o apóstolo Paulo dizendo, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, ou seja, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Irmãos, esse texto é maravilhoso. É maravilhoso isso aí. Você viu? Lembrando-me das tuas lágrimas. Ou seja, não é lágrima de choro, não. Lágrima de emoção, da presença de Deus, de um coração sincero. Aí, a fé não fingida, que habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice e em você. Que criação maravilhosa! Ele herdou uma fé sincera. É isso que a gente precisa. Não é pessoas que fúteis aí, irmão, que entra dia e sai dia, são do mesmo jeito. Amém. Então, os pais precisam de uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Uma fé autêntica que contamina e passa de geração a geração. Foi a orientação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também orientou Timóteo em 2 Timóteo 2,15. Olha só. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele sempre, o livro de 1 e 2 Timóteo é chamado uma das cartas pastorais, que o apóstolo Paulo orientou o jovem pastor Timóteo na palavra em várias áreas. Mas aqui ele dá uma orientação, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como assim não tem do que se envergonhar? Que anda correto perante Deus e os homens. E que maneja bem a palavra. Que conhece a palavra. Não é alguém que fica dando palestrinha, fala só o que está na cabeça. Tem que falar o que Deus está mandando, irmão. Está cheio de coice, sei lá o que, irmão. A gente precisa de pregador. Palavra, Bíblia. Tudo bem? No versículo 19 ele diz também, no mesmo capítulo. Olha só. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo.
O Senhor conhece os que são seus, ou os que lhe pertencem. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade ou do pecado. A iniquidade é aquele pecado repetitivo, que já a pessoa não tem nem mais consciência, nem abala a consciência daquele pecado. Entende? Então, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Versículo 22 também. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. É maravilhoso, né? Mas eu sei que depois você vai ler esses 2 capítulos aí, esses 2 livros, 1º e 2º Timóteo. Ensinar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, desde a meninice, como eu li aqui para vocês, né? Então, a ênfase é essa, você tem que ensinar a palavra de Deus desde a meninice, bem novo. Efésios 6:4. Efésios 6, versículo 4. Olha só. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, não provoque a ira, né? Mas devemos criar na palavra do Senhor. Não é para irritar, ensinar a palavra. Aquela pessoa que é bem orientada na palavra é uma pessoa mansa, suave, é abençoada. Amém? Deuteronômio 6, de 6 a 9. É Antigo Testamento, hein? Seis a 9. Olha só. E estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos. Em outra versão, que eu gosto mais, inculcarás. Inculcarás. Inculcarás no teu filho. Então, o Senhor está falando, né? E você tem que colocar a palavra de Deus na cabeça da criança. Inculcar. Sabe aquelas musiquinhas que muitas vezes está passando aí? Você nem ouve a música, mas de tanto passar. Inventei agora uma. Aí, fica repetindo. Aquilo entra na sua cabeça. Você ficou inculcado com aquilo. É isso que você tem que fazer com a palavra. Amém? Olha o que diz. A teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Isso daí, o pessoal judeu faz isso. É uma tradição que tinha. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Então, a palavra de Deus deve ser ensinada e posta, exposta para a criança observar. Eles fazem isso. Você já viu que o povo de Israel é um povo bem-sucedido? Os maiores prêmios aí de pesquisa de ciência estão lá. Homens, mentes tremendas. Filhos bem-sucedidos. Eles fazem isso. Você já viu algum pedinte judeu aí? Dizem aí, né, talvez seja, os caras mais ricos banqueiros do mundo.
E aí, irmão? Será que eles levam para a escola e pegam o filhinho? Ó, prende tudo aí, hein? Não, irmão. Ele já faz isso em casa. Começar com a palavra de Deus. Amém? E dá um exemplo. Quando os pais educam os filhos, eles serão sábios, digo os filhos, e só darão alegria e felicidade. Olha os textos, vamos lá. Provérbios, hein? Provérbios 29. Ih, já saiu até minha marcação aqui, mas já acha. Provérbios 29, 15. Amém? Olha só. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz, no caso a criança, o jovem, entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. A vara e a correção, a repreensão, dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Irmãos, você não pode deixar para a criança fazer o que quiser. Você tem que orientar, dar uma direção em amor. Amém? Olha outro texto, versículo 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. O que é isso? Educa o teu filho. E quando você estiver velho, você vai estar tranquilo, que teu filho será obediente, bem-sucedido, vai te respeitar, vai andar no caminho do Senhor. Não vai estar drogado lá, fazendo um montão de coisa ruim, não, irmão. Tá? Gasta tempo. Quem não gasta tempo na educação, vai ter que gastar tempo depois com o filho, para ir catando o filho onde é que está, a filha. Visitar em lugares que eu não quero nem falar, né? Que tem grades, você entendeu? Tem lá grades, a pessoa lá visitar o filho. Por quê? Por quê? Vai lá, muitos eram da igreja. Crianças na igreja. Muitos. Por quê? Porque viviam uma vida dupla. A começar dos pais. Duas caras. Farsante. Sepulcros caiados. Mas é isso aí. Aí, não investe tempo no período que tem que investir, depois chora. Olha, Provérbios 23, 22. Provérbios 23, versículo 22. Olha só. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então, filho, ouve o pai, né? E a mãe que gerou. O que eu estou querendo ressaltar isso? Está vendo a educação do filho, dos pais? Por que não? O filho vai ver como você trata seu pai, a sua mãe. Ele está vendo. Respeite. Ah, mas ele errou e tal. Tudo bem, errou. Respeite ele como pai. Não distrate, não levante a voz, não agrida, trata com respeito. Que seus filhos estão vendo. Ah, mas eu vou dizer para você outra coisa. Guarde. Não deixa o seu filho te respeitar também. Ele tem que te respeitar como pai e como mãe. Muitos acham bonitinho. Ah, ele é criança. É criança, mas sabe. Se tem um fogo ali, ele só vai colocar o dedo uma vez. Na segunda não vai colocar. Não é verdade? É criancinha. Mas ele sabe aonde que ele vai colocar o dedinho. Então você tem que colocar limites na criança. Antigamente o pessoal pegava pesado, irmão. Era um negócio. Mas é engraçado, né?
funcionava, né? Funcionou. Eu mais novo, minha irmã, 2 anos mais velha, meu outro irmão. Meu irmão viu a minha mãe tocar fogo no corpo. Ele ficou meio traumatizado, ficou meio lerdo um tempo, mas depois tomou um rumo na vida. Hoje trabalha na Petrobras, formada em economia. A minha irmã, no caminho de Deus, está ali, né? Está no caminho. A minha irmã é doutora em pedagogia, fez mestrado na Federal, na UERJ, fez a faculdade também lá na UERJ. Ela também era funcionária do Banco do Brasil, se aposentou proporcional lá. Tem várias matrículas, bem de vida ela, tá? Sou sincero. Eu costumo até dizer, brincar com ela na família, não vai dizer para ninguém, né? Tio Patinhas ela. Quer dinheiro é ali mesmo. É segura. Porque passou muita dificuldade, então eu falo, vai viver um pouco. Vive um pouco. Ela não. Segura. Cheio de imóvelzinho, uma coisa de louco. E eu estou aqui. O mais, né? Estou aqui fazendo a coisa de Deus. Irmãos, não teve abracinho, carinho, tal, presentinho, papai chegando. Era só assim, faz isso, faz daquilo. Para comer, a gente não tinha, vou lá comer. Não, é o que colocava no prato. A gente não servia. Tanto é que me deixar nervoso é alguém servir para mim o prato. Eu acho que eu jogo até o prato fora. Eu quero me servir. Porque desde criança alguém me servia. Não é porque gostava, é porque tinha que comer aquilo ali, irmão. O frango, torcia, eu falava, eu gosto de peito. Aí cada um gostava, não é porque eu gostava eu queria mais carne. Por isso que eu falava que eu gostava de peito. Mas de vez em quando sobrava pé e pescoço, irmão. E tinha que abraçar aquilo ali. Mas aí eu pegava, eu deixava só os ossinhos do pescoço. Quase comia os ossinhos. Irmão, era desse jeito. Lá não falava 2 vezes, era uma vez. Na segunda eu já estava apanhando. Era uma vez. Na segunda, não é um linguajar tranquilo. O pau já cantava, irmão. Pau, vassoura, era correia. Era essa disciplina. A gente ficava com medo lá de disciplinado, porque a vergonha de ir para a escola no outro dia. Era só os hematomas. Era mais por causa da vergonha. E não era uma correadinha não, irmão. Era até arriar o combatente. Combatente, um termo das... Até arriar o jovenzinho, quem estava... A minha irmã, uma vez, ela estava tocando flauta, eu lembro. Aprendendo a tocar flauta. Falei, esse negócio não vai dar certo. Eu era molequinho. Aí, o seu Tácito, que era o chefe da casa lá, né? E tinha problema, coitada, né? Deus o tenha, já está no Senhor já há bastante tempo. Eu falei, para com isso. Ela, eu tenho meu direito. Eu falei, meu Deus, tem direito aqui. Eu tenho meu direito, que ela estava começando a ficar mocinha, né? Não sei se ela tinha 11 anos, por aí. Eu tenho meu direito. Eu falei... Aí ela continuou a tocar a flautinha dela. Aí ele falou, para com... Aí já falou uma sequência de palavrões, né? Eu tenho meu direito de... Eu falei, só vou ficar tão longe. Depois só vi ela indo para um lado, a flauta pelo outro. E... Desse jeito. Eu tinha um sonho. Sabe o que era o meu sonho? Sair de lá e não voltar nunca mais. Era meu sonho. Eu estava quietinho ali só. Um dia eu vazo daqui. Nem olho para trás. Era meu sonho. Realizei. Com 15 anos eu saí de lá.
E eu sou grato que muitas coisas eu fui habilitado, eu fui moldado. Poderia ter pego um caminho duro do crime aí, irmão, de revolta. Graças a Deus eu fui ensinado na palavra muito novo. Mas eu poderia ser o pior da sociedade. Eu podia fazer mal só para ver a hemoglobina, ou aquilo que é vermelho, escorrer. Sabe? Não dá para passar tudo para vocês. Mas você tem que ver a dor de uma criança que vê sempre um pai e uma mãe buscar um outro e ninguém vai te buscar. Você tem que sair correndo para a gangue não pegar e te detonar. Que lá era assim. Se você está meio sozinho, os caras cercavam e te sentavam o cacete. Então você tinha que ter suas gangues também. Ou então ficar lá na escola, escondido, esperando. Quando todo mundo fosse embora, você ia... E quantas vezes eu fui para a escola para me alimentar? Quantas vezes? Quantas vezes não tinha o que comer em casa? Quantas vezes? Quantas vezes eu tinha que ir no vizinho bater para pedir emprestado um tomate? Eu tenho uma bronca de pedir emprestado, irmão. A minha mãe estava fazendo, já faleceu bastante tempo. Minha mãe é adotiva, fazendo a comida. Josimar, eu ia lá. Ai, meu Deus. Senhora, vai na Dona Ruth, que morava embaixo. Pede lá, sei lá, um orégano, que seja. Um tomate. Aí eu desci, meu Deus, eu pedi emprestado um tomate. É uma forma de pedir que não tem em casa, né? Aí batia lá. O marido dela atendia. O cara já sabia, era um coroa velho. Que é? Dona Ruth está aí? Tá. A Ruth, ó. Ela que levou a família toda para o Senhor. Essa Dona Ruth. Ela nunca negava. O que é, meu filho? Dona Geralda está pedindo, não sei. Espera aí. Dava. Sabe o que é isso, irmão? Hoje a mãe não entende. Você não gosta de pegar... Alguém vai ajudar e tal. Você... Não. Dormir na casa dos outros também eu detesto, irmão. Sabe por quê? Eu ficava pulando de casa em casa. Depois minha mãe vendeu lá o apartamento, depois ela faleceu, eu ficava um pouco numa casa, um pouco na outra casa. Eu vou e fico no hotel. Fico na casa de ninguém. Você entende o poder da palavra de Deus? Então você não pode deixar um dia o seu filho pegar um caminho mau com a palavra do Senhor. Amém? 23, 13 e 14. Olha só. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, disciplinando com a vara, nem por isso morrerá. Ou você não vai matá-la, não. Está falando aqui, hein? Né? Versículo 14. Tu as fustigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno. Espera aí. Então eu disciplino o meu filho, a minha filha. Eu levo ele para o céu. Coisa boa, né? Não, mas aí com amor, tá, irmão? Senão o pessoal vai montar uma indústria de vara, né? Que vara do...
Não, irmão, é disciplinar, orientar em amor, né? Não estou falando para bater. Estou falando isso. Né? Isso é critério, né? O cardápio de cada um. Depende da pessoa. Depende de cada situação. Amém? Amém. Olha só, irmãos. Adonias nunca foi contrariado. Estou acabando, tá, irmãos? Fica tranquilo. Tem mais um pouquinho, mas estou acabando. Adonias, olha lá, 1 Reis 1:6. 1 Reis 1:6. Adonias foi um dos filhos de Davi. O rei. Só que ele já estava bem velho. Esse Adonias, os 3 irmãos mais velhos de Davi já tinham falecido. Então, o que ele falou? Opa, Davi vai para o céu, né? Vai morrer e eu vou ser rei. Ele já estava querendo a posiçãozinha. Ele era belo, formoso. Mas só que o reino já estava prometido para Salomão, filho de Betseba, com Davi. Entende? Então ele, você tem que ler no contexto todo, mas não está aí não o texto. Olha só. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso, de parecer, de aparência, e tal. Nunca foi contrariado. Que lindo! É aquela criança que chorou. Ei. Toma, meu filho, toma. Eu quero ele. Engraçado, né, irmão? Que perigo. Sem querer, Deus usou até aquela situação quando eu era criança para me ajudar, irmão. Eu pude, nessa minha infância, foi cruel, mas não era para exagerar tanto, né? Não me matou não, mas podia ter causado muito mal. Por 2 vezes eu pensei até de ir para a eternidade, irmão. Como criança. Por 2 vezes. Mas, o que acontece? A correção é importante. Aí você vai ver o melhor método aí, né, de conversa, você entendeu? Sei lá, Deus vai tocar no seu coração. E nessa daí, o que Adonias fez? Ele fez isso tudo, depois Salomão, e olha que está em Provérbios, viu que Provérbios fala muito sobre a criança e tal, porque ele sentiu na pele, ele viu que o seu irmão Adonias não foi disciplinado, e aí estava querendo roubar o trono que era designado para Salomão. Olha o que aconteceu, depois você olha no texto. Aí ele foi brotado e tal, Salomão, ele até se titulou rei, mas depois ungiu Salomão. Salomão foi reconhecido, tudo mais. Aí ele pediu clemência, ele segurou a ponta do altar, clemência lá. Aí Salomão perdoou ele. Tudo bem, não vou matá-lo não. Mas depois ele pediu para a mãe, pediu para Betseba, que era a mãe dele, pediu para Salomão, para dar como mulher, se eu não me engano, Abissara, esqueci o nome dela. Era uma jovem que cuidou de Davi, aquecia Davi quando ele estava já bem na velhice. Então ele queria aquela como mulher. O que Salomão pensou? Olha, ele já vai querer o reino em cima disso. Aí foi lá, mandou um outro para matá-lo. Simples assim, acabou. Percebeu? Naquela época era desse jeito, né, irmão? Hoje é na base do amor, né? Então, não nos assusta não, mas era assim. Depois você lê o texto.
Amém? Mas a essência é o quê? Que ele nunca foi contrariado. Cuidado, quando seu filho pede tudo, você dá. Ah, mas eu posso dar, mas não é para dar tudo. Ele tem que ter limite. É assim não, irmão. Ah, você orou e tal. Aí agora que você não vai ganhar. Agora que você não vai ganhar. Desse jeito, irmão. Tem que mostrar quem manda. Quem manda na sua casa, no seu lar. Entende? Eu formei muitas turmas. Eu direto. Eu sozinho formei 3, de em torno de 70 homens. Os caras vinham, do nada eu fazia a seleção de uns 500 e formava no final do ano. Sozinho. Eu sozinho. Era impressionante. Formava bandinha, formava tudo, formava monitores. Aí vinham os oficiais do comando fazer inspeção lá, o cara ficava impactado. Rapaz, como é que esses caras fazem? Eles faziam tudo, eu só ficava olhando. Já dava toda a instrução. Você entende? Disciplina, orientação, isso é importante. Aí uma vez chegou uma mãe e falou assim, olha, meu filho não me respeita, é isso, eu dou tudo para ele. Era mulher rica, tá? E tal, não sei mais o quê, e tal, eu quero que o senhor pegue ele. Ele tem que servir aqui. Ele tem que tal. É? Senhora, muito obrigado pela sua orientação, pela sua informação, mas eu não vou pegar ele. Por quê? Porque senão eu vou prender ele, vou expulsar ele, e ele vai ter um nome ainda ali na delegacia, lá como persona ingrata. Simples assim. A senhora teve 18 anos com ele, não orientou? Você quer que agora com 8 meses vá acertar o que a senhora não fez? Não. Eu não quero ele. A mulher ficou em pranto. Primeiro que ela achou muito novo, ela passou, nem me viu. Nem parou. Você entende? Que vergonha. Que vergonha, mas é real. Amém? Nós podemos colocar alguns exemplos, né, de homens de Deus, Daniel, José. Lembra de José? Muito novo, tirou lá do seio dos seus irmãos. Teve uma vida sofrida, irmãos, sem ninguém, sozinho, sempre fiel ao Senhor. Sempre fiel. A história de José é tremenda, mas ele foi ensinado pelo seu pai. O seu pai o amava. Já era de idade, mas foi impactante a vida de José, a vida de Daniel também. Temos que olhar esses homens. Cuidado com quem está andando o seu filho. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Vamos lá. Cuidado com quem está andando o seu filho. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro de tolos será afligido. Então, cuidado. Veja, vai atrás. Dá incerta a quem está mais jovenzinho, dá incerta na escola. Minha filha era mocinha, meu amigo, eu ficava em cima. Eu ia antes, lá bem antes, lá sair, para ver se não estava com um namoradinho. Não confia em tudo não, irmão. Era de Deus, estava na igreja, mas ficava em cima. Ia antes, com quem está, com quem ficar em cima. Hoje as pessoas deixam muito tranquilas, tá? Não é bem assim não. Mesmo assim, só Jesus, né? Só Jesus que guarda, né? Amém? 1 Coríntios 15, 33. Olha só. Isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, mesmo você educando bem o seu filho, orientando em casa e tal, se ele tiver umas amizades ruins, vai pegar um caminho ruim. Percebeu?
Porque a amizade tem um poder tremendo de contaminar e de levar a criança para o barro. O jovem, o homem, assim vai. O que me ajudou muito em toda essa minha trajetória, que eu nunca fui de ficar com turma. Eu sempre fiquei mais na minha. E o pessoal que eu ficava, eu selecionava um pessoal mais de boa. Entende? E não os tranqueira. A turma da escola ficava tranquila, ficava na minha. Mas não pense assim, tá saindo ali meu filhinho, ainda mais quando tá uma idadezinha. Se não é amizade boa, corta. Corta. Não fica aceitando tudo, não. Está debaixo do seu teto, é do jeito que você quer. Tá? Tem gente que parece que é criança, jovenzinho, que eu estou falando, é dono de tudo. Faz o que quer e acabou. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Tem que ter um comando, tem que ter uma direção do bem, né? Do bem. Amém? O filho sábio, está em Provérbios 13:1. Está acabando, irmão. Agora está acabando, hein? Mas também, né, irmão? Quanto vive um filho, né? Vale a pena, né? Provérbios 13:1. Olha, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Tem muitos que ouvem só na hora, mas depois faz tudo errado, porque foi ensinado assim. Não tem o temor de Deus. Os filhos sábios são obedientes a Deus e a seus pais, como está em Efésios 6, de 1 a 13. Só vou deixar, não vou ler. Os filhos são abençoados ao obedecer. Entenda isso, que já tem uma bênção de Deus para os filhos que obedecem os seus pais. Mas se meu pai dá uma direção que é furada, está ensinando a roubar, ou a usar uma droga, mesmo que seja lícita, que não é legal, não é bom. Droga é droga. Droga é droga. Mas é droga lícita. Droga é droga, tira esse negócio. Na verdade, não oriento nem tomar refrigerante, quanto tomar bebida alcoólica. Vai tomar uma coisa que é boa para a sua saúde. Mas é social. Social o quê? Eu tomo o que é bom para mim. Não tomo para os outros. Nisso eu sou antissocial. Tem gente que é, não, social. Social, estou preocupado em ser social? Estou preocupado com a minha saúde. Percebeu? Social? O que é isso? Será que os outros estão preocupados comigo? Será que se você estiver passando por uma dificuldade, eles vão ser social contigo? Por que você tem que ser social? É assim que eu pensava. Não é verdade? Eu passava dificuldade na vida e ninguém foi social comigo. Tá bom, irmãos, é de Deus. Os pais precisam ensinar os filhos a decidirem. Terminando, tá uma meditação que eu fiz. É ensinar os filhos a decidirem sempre fazer o correto. Tomarem decisões corretas sozinhos. Daí, eles andarão nesse caminho bom. Eles não cairão no caminho mau, sempre estarão no caminho de Deus. Percebeu? Tipo assim, olha, nas escolas e tal, olha, meu filho, obedece ao professor e tal. Se os coleguinhas fizerem tal coisa, não vai. Faz o que é correto. Percebeu? Se ele, quando você não fizer o que é correto, você está fiscalizando, pelo temor a Deus e tal, essa criança você já conseguiu ensinar. Agora, se ele é muito bom, quando você está perto, quando estiver longe, ele não vai fazer o que é correto. Você já não está sendo bem sucedido no seu ensinamento. Só Deus faz isso. Só o temor a Deus que faz com que uma criança faça o que é correto. E aí eu digo, não só criancinha,
aquela criança na fé. Você pode estar ouvindo tudo isso aqui, as coisas de Deus, mas quando você está sozinho e tal, faz tudo errado. É uma criança desobediente, que desagrada e envergonha a Deus, Pai. É importante se observar a individualidade, as características, a capacidade de cada um. Não se pode tolerar a rebeldia, as atitudes erradas, mas ninguém é igual ao outro. Cada um, cada filho requer cuidados e tratamentos conforme cada necessidade. Então, é interessante, mas o Mateus da Isabela, Mateus Neves, falou que nunca recebeu uma chineladinha, nada. É verdade isso aí, Maite? Ele é uma pessoa disciplinada. Não? Glória a Deus, aleluia, irmão. Nem um grito? Olha que coisa. Então, são pessoas diferentes, que obedecem. Tu vê que ela é disciplinada, ela é dedicada. O Mateus também, ali e tal. Mas a pessoa não. Percebeu? Se a minha irmã não tivesse levado, talvez o que seria ela? A minha irmã era... Eu lembro que eu falava com ela, Marisa, acho que eu não posso colocar isso, isso não me mata. Marisa, não tem ninguém na rua. Porque você já era uma mocinha, porque você está andando na rua. O que você falou? Não tem ninguém não tem ninguém na rua. Qual o perigo que tem se não tem ninguém na rua? Pelo amor de Deus, é desse jeito. Falava, ela retrucava na hora. Como apanhava? Eu falava, fica quieta. Você não precisa concordar, mas fica quieta. Assim que eu fazia. Sabe? Mas eu pensava, eu vou vazar daqui. Percebeu? Isso é importante. Mas olha só, não se pode tolerar a rebeldia. O que é rebeldia? É quando a criança, guarde isso, quer afrontar você. Ela está te testando. É criancinha. É a índole humana. Quando quer afrontar a sua autoridade. E vai treinando desde pequeno. E os antigos, eu tive a criação da antiga, já dobrava o galho, logo no início. Já viu um galho? Está lá dobradinho de um jeito, Não, vou desdobrar quando tiver velho. Aí vai ter que quebrar ele. Quando está verde, é fácil. Coloca do jeito que você quiser. Ah, mas virou uma árvore, ficou velha. Agora eu vou arrumar. Agora você tem que quebrar. Então os antigos já era firme logo no início. Depois é tranquilo. Então, cuidado com a rebeldia, com a afronta. Então, tem amor, muito amor, irmão. Você entendeu, Muito amor, com sabedoria, que nós temos que ter atenção. E essa palavra, que foi até bom não ter passado na semana passada, Em cada fase da vida. As criancinhas, maiorzinhas são outro tratamento, mas requer atenção, requer cuidado, palavra, tudo isso são acessórios à educação. A escola, uma boa escola, a igreja, o seu convívio no lar, sempre corrigir. E mesmo assim na caminhada, a pessoa pode fazer isso tudo, aí tem que olhar as amizades, tem que olhar o coração, conversar com a pessoa, com um jovenzinho. E na época de namorar, meu irmão, só Jesus na causa. É os hormônios e tudo mais, não é verdade? Então tem que ficar em cima, tem que ver. É tudo isso. Mas se você plantar lá no início, vai te ouvir. Olha o tamanho do House, dá quase 2 de mim. Mas até hoje ele me obedece, a gente conversa. Uma benção. Ele é uma benção. Mas conversa com ele quantas disciplinas levou.
Isabela. É dócil, né? É Bíblia pura que eu estou passando para vocês, irmão. Não estou falando que vocês têm que fazer, não. Só estou falando que vocês têm que amar muito. Você entendeu? Ame muito. E agora, se você na conversa, sentando, e maravilhoso, irmão. Não fique gritando, não fique. Ame o seu filho. Dê o melhor, que é a atenção e o exemplo. Dê exemplo para o seu filho, que ele jamais vai sair do caminho de Deus. Se eu tive um pouco, né, que você viu aí, que eu falei algumas coisinhas, imaginou seu filho e sua filha. Não é para ele nunca sair do caminho de Deus e ser bem-sucedido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu nem vou colocar a música, eu nem vou chamar o louvor para cantar novamente. Vou orar aqui. Não precisa nem apagar a luz, a gente tem que ficar com bastante luz. Quer cuidar bem do filho? Bastante luz. Veja o que ele está vendo do celular. Cuidado para dar celular, criança muito nova. Criança ter acesso a tudo do celular. Você está acabando com o seu filho. Primeiro, o tempo que ele está vendo prejudicar os seus olhos. Segundo, vai deixar dele raciocinar. Tudo pronto. Terceiro, questões de pornografia, violência. Pelo amor de Deus. Você quer criar um monstro ou um filho? Não adianta você vir aqui, ver de Deusinho, Jesus te ama, vou para o céu, e não faz o principal, que é educar o seu filho no caminho de Deus. Você tem alguém, uma vida do seu lado. Aí você chora, eu quero ganhar o mundo para Jesus, mas não ganha o seu filho para Jesus. Está deixando o capeta levar. Aí depois vai, ai meu Deus, por quê? Irmãos, não estou aqui falando você que seus filhos já estão grandes e não teve oportunidade de fazer isso. Pode ocorrer. Eu estou falando de agora em diante. Você tem uma vida na sua mão. Não pediu para nascer. Você que gerou. Agora cuide bem. Apresente esse filho, essa filha para Deus. É isso. Um homem, uma mulher de Deus. É isso que o Senhor quer. Olha, está difícil, nos procure. Olha, se precisar, a gente vai ver o melhor profissional. Procure. Nós vamos, como se fosse nosso filho, nosso neto, esmerar o máximo. Vamos investir recursos, fazer o que for necessário. Mas nunca seja negligente com a sua responsabilidade. E aqueles que não têm filho, pense 1000 vezes antes de ter. Mas se tiver, comece a renunciar à sua vida. A educar corretamente. Em nome de Jesus. Amém.